Boa noite a todos, graça e a paz de Jesus aos irmãos. Nós vamos ler a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, o capítulo 5. Romanos 5, de 12 a 21. Esse é um trecho de extrema importância, não apenas na carta de Paulo aos Romanos, mas em toda a história da teologia cristã, do pensamento cristão. É um texto de transição dentro dessa carta. Ele divide a carta, o apóstolo Paulo, ou pelo menos assim os teólogos estão dizendo, que a carta tem um conteúdo teológico, teórico, até o final do capítulo 11, e podemos até dizer que até o final do capítulo 8, e depois um conteúdo prático dos capítulos 12 até o 16. E nessa argumentação teórica do apóstolo Paulo, quando ele está fazendo teologia, esse capítulo 5, especialmente esses versículos de 12 a 21, são versículos de uma transição. É como se ele estivesse construindo o raciocínio e ele chega ao clímax do seu raciocínio e muda de assunto. E traz mais para o chão da nossa experiência pessoal a elaboração teológica que ele está fazendo. Portanto, não há como exagerar a importância de Romanos 5, dos versos 12 a 21, nessa leitura da carta aos Romanos. E eu queria, ainda antes de ler, convidar você a orar mais uma vez comigo. Que Deus nos abençoe. Deus, nosso Pai, te damos graças pela Tua palavra que está diante de nós, e clamamos o socorro do Teu Espírito Santo para que tenhamos o discernimento, o entendimento e recebamos a revelação da Tua palavra, sejamos guiados à Tua verdade. Nós consagramos as nossas mentes, corações, às Tuas mãos, para a glória do Teu nome. Te pedimos, faze cativos os nossos pensamentos ao Teu Filho Jesus. Dá-nos a Tua palavra, que seja pelo sopro do Teu Espírito, palavra viva para todos e cada um de nós. Nós te pedimos assim, Pai. Te pedimos assim, em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Romanos capítulo 5, os versos de 12 a 21, diz assim a palavra de Deus: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justificação reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça.
Onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Nessa carta de Romanos, o apóstolo Paulo está fazendo uma apresentação de dois paradigmas de humanidade, um paradigma em Adão e um paradigma em Jesus Cristo, Filho de Deus. E aqui nesse capítulo 5, os versículos de 11 a 21, de 12 a 21, ele está colocando os dois no mesmo parágrafo, no mesmo contexto, e fazendo com que nós olhemos para os dois ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Ele, nos capítulos 1, 2 e 3, nos convidou a olhar para Adão. No capítulo 4, ele nos convidou, no 4 e no 5 até o versículo 11, ele nos convidou a olhar para Jesus. Mas nesse capítulo 5, dos versículos 12 a 21, ele nos convida a olhar para os dois ao mesmo tempo. Adão e Cristo. E ele descreve a condição humana, tanto em Adão quanto a condição humana em Cristo Jesus. O que ele fala a respeito de você e de mim, enquanto seres humanos identificados com esse Adão. Quem somos nós identificados em Adão? Qual é a nossa condição humana? Diz aí o apóstolo Paulo, que por um homem, capítulo 5, versículo 12, entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens e por isso todos pecaram. Isto quer dizer que a nossa condição humana, uma vez que estamos identificados em Adão, é uma condição de pecadores que estão sob o domínio do pecado e sob o domínio da morte. Capítulo 5, versículo 15, ele diz: muitos morreram por causa da transgressão de um só. A nossa identificação com Adão e a sua transgressão faz com que a morte tenha poder sobre nós. Nós somos mortais, nós estamos debaixo desse poder da morte. Capítulo 5, verso 16, por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação a todos. Isto significa que, identificados com Adão, nós estamos não apenas numa condição de transgressão e de pecado, mas nós estamos sob o julgamento, e sob o julgamento de Deus nós estamos condenados, e a condenação é a morte. Capítulo 5, versículo 18, uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens. E capítulo 5, verso 19, por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que Adão é o ser humano que desobedece, transgride, peca, e por causa desse seu ato de desobediência, transgressão e pecado, que a teologia vai chamar de pecado original, ele recebe o julgamento de Deus, e o julgamento que ele recebe, ou no julgamento que ele recebe, ele é condenado, e a condenação é a morte. Nossa identificação com Adão é essa: nós também somos pecadores, nós também estamos debaixo do julgamento de Deus. O apóstolo Paulo tinha dito já, no capítulo 1, versículo 18, que nós estávamos debaixo da ira de Deus, a ira de Deus que se manifesta sobre todos aqueles que praticam a iniquidade, a injustiça, a impiedade, ou sobre todos aqueles que são injustos. E por causa de Adão, nós estamos então aí debaixo dessa situação. Nós somos pecadores, transgressivos, julgados e condenados à morte. Essa é a nossa situação em Adão. O que isso quer dizer para nós? Isso quer dizer para nós que nós somos Adão. A teologia tradicional vai dizer assim que nós somos herdeiros do pecado de Adão. Mas é muito interessante que o apóstolo Paulo diz no versículo 12 do capítulo 5 que todos pecaram. Nós estamos identificados com Adão, não apenas como herdeiros do pecado de Adão, desse chamado pecado original, mas nós também somos um Adão.
Ou como disse o Dr. Russell Shedd, ele diz que cada ser humano é o Adão da sua própria alma. O que quer dizer para nós que no entendimento do apóstolo Paulo, toda a raça humana está em Adão, toda a raça humana é um Adão. E quer dizer que qualquer um de nós que estivesse na condição em que esteve Adão, faria a mesma coisa que ele fez. Nós não apenas herdamos o pecado de Adão, mas nós cometemos a transgressão e o pecado de Adão. E a grande evidência disso, diz o apóstolo Paulo, é que a morte nos alcançou. Então, quando nós estamos identificados com Adão, quando nós também admitimos, eu sou um Adão, e se você preferir, falando em termos mais politicamente corretos, a senhorita quiser dizer, eu sou uma Eva, pode dizer, eu sou uma Eva, eu sou um Adão, isso quer dizer o seguinte, eu sou um ser sobre quem há um poder atuando, e esse poder se chama morte. Eu sou mortal. E eu não tenho como escapar da morte. Eu caminho na direção da morte. Eu não tenho como escapar da morte. A morte passou a todos os homens. Nós não temos como escapar da morte. E não apenas não temos como escapar da morte física, mas nós não temos como escapar do poder da morte que atua em nós e que nos submete a uma degeneração e uma corrupção integral. Inteira, a morte vai nos comendo, não apenas o corpo físico, não apenas nós vamos envelhecendo e vamos adoecendo, não apenas vamos andando na direção da decrepitude física, mas nós vamos sendo comidos pela morte, inclusive na alma, no espírito, se assim podemos dizer. A morte opera em nós vamos apodrecendo, nós vamos nos desgastando como seres humanos, por uma razão muito interessante, é que além do poder da morte que atua em nós, o apóstolo Paulo diz que o poder do pecado atua em nós. Esse Adão que diz não para Deus, e que não se sustenta em si mesmo, ele diz não para Deus, então ele cai sob o domínio da morte, e cair sob o domínio da morte significa também não ser capaz de resistir ao mal. Não ser capaz de resistir ao mal. Essa é a grande agonia do apóstolo Paulo, e você encontra isso explícito, bem exposto para todos nós, essa grande agonia humana, que é do capítulo 7 de Romanos, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço. Isso faz lembrar para nós a experiência de Caim e Abel. No Gênesis capítulo 4, versículo 7, quando Caim respira ares de inveja, de ódio contra seu irmão Abel, Deus diz a Caim, o pecado está na tua porta, batendo a porta, e a ti cabe dominá-lo, diga não a ele, resista ao mal, e o Gênesis vai contar uma história e vai mostrar que Caim não foi capaz de resistir ao mal, mas não apenas Caim, mas isso se torna uma característica deste ser humano que está rompido com Deus, porque a sociedade que é construída pelo Caim é uma sociedade que vai chegar no dilúvio. É uma sociedade em que a maldade está espalhada a olhos vistos por toda a terra, e há o juízo de Deus sobre essa maldade com o dilúvio. Então, a nossa condição em Adão é que nós somos mortais. A morte é essa nossa afirmação da nossa finitude. Veja, não é só morrer no físico, nós somos finitos. A linguagem teológica e filosófica para isso é, nós somos insuficientes. Nós somos insuficientes. Nós precisamos que Deus nos segure pela mão, senão a gente cai pelo penhasco.
Nós não nos sustentamos no ar, a menos que Deus nos dê sustentação. Então Ele está nos segurando, e Ele está dizendo assim, olha, não larga da minha mão, porque senão você vai cair no profundo abismo. Você não se sustenta na vida. Qual é o pecado de Adão? E na verdade o pecado de todos nós, é dizer para Deus, pode soltar minha mão que eu me garanto. Nós somos insuficientes. E quando nós rompemos com Deus e soltamos a mão de Deus e Deus soltou a nossa mão, porque é isso que o Paulo vem dizendo aqui em Romanos, que quando o ser humano diz não para Deus, Deus também diz não para o ser humano. É isso que ele quer dizer com nossa transgressão exigiu de Deus um julgamento e uma condenação. Então, quando nós dissemos não para Deus, Ele disse não para nós. E nós começamos a cair inexoravelmente em direção ao abismo, e ao abismo mais profundo, que a Bíblia vai chamar de morte. A grande questão é que enquanto nós estamos caindo, nós estamos vivos. Aí a gente diz assim para Deus, está vendo? Estou vivo. E Deus está olhando a gente caindo. Está vivo? E essa expressão de nós estamos caindo em direção à morte, é que enquanto estamos caindo, estamos apodrecendo. E estamos apodrecendo porque não somos capazes de resistir ao mal, não somos capazes de resistir à maldade, e nós vamos nos tornando igualmente também malvados. Esse é o raciocínio do apóstolo Paulo. Agora, existe o entretanto do versículo 15. E ainda bem que a Bíblia tem os seus entretantos. Ele diz assim, entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Quer dizer, não existe só o Adão, como figura, como tipo de ser humano. Existe também o Cristo. Entretanto, existe o Cristo. E não se pode comparar a dádiva de Deus, versículo 16 do capítulo 5. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de Adão. Por quê? Porque a dádiva trouxe para nós a justificação. Capítulo 5, versículo 16. Capítulo 5, versículo 17, diz que muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Capítulo 5, versículo 18, consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida para todos os homens. Capítulo 5, verso 19, logo assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Então o que é que o Paulo está dizendo? Assim como em Adão, ou o nosso eu adâmico, assim como o nosso eu adâmico, ele é desobediente, transgressor, pecaminoso, está sob julgamento, e no julgamento está condenado, e sobre ele opera a morte, também sobre o ser humano, a justiça de Cristo que o reveste, e a justificação de Deus que está sobre ele, e o poder da vida que está sobre ele, porque se a morte reina em Adão, a vida reina em Cristo Jesus. É isso que ele está dizendo aqui. É que existe uma identidade humana adâmica, mas existe uma identidade humana crística. Existe um Cristo que nos reveste, existe um Adão do qual nós nos revestimos, mas existe um Cristo do qual Deus nos reveste. Nós também estamos em Cristo, não estamos apenas em Adão, nós também estamos em Cristo, ponto final. E isso é extraordinário nesse texto. Porque esse texto é um texto em que o apóstolo Paulo faz uma afirmação categórica e não estabelece nenhuma condicional. Ele não exige nenhuma resposta
resposta humana, nem de você e nem de mim, para afirmar que nós somos Adão e que nós somos Cristo. Ele não exige nenhuma resposta. Ele diz, olha, você está em Adão e você está em Cristo. Pela sua identidade e identificação com Adão, você também pecou. Você também foi julgado. E você também foi condenado. E a morte opera em você. Mas por causa da sua identidade, da sua identificação com Jesus, você também é justo. E você também foi justificado. E a vida opera em você também. Acabou. Ponto. Ele não diz assim, olha, você está condenado à morte. Mas se você aceitar Jesus como seu Salvador, você vai ser liberto da morte. Ele não fala isso. Ele não fala assim, você está condenado à morte, mas se você levantar a mão no apelo e entregar a sua vida a Jesus, quando o pastor convidar você, você vai escapar da condenação da morte. Ele não fala isso, ele fala, você está condenado à morte, mas você está condenado à vida. Ponto final. Ele não exige resposta. Assim como não se exigiu resposta para você ser um com Adão, ou quando você nasceu, ou quando você chegou à chamada idade da razão, foi um pastor na sua casa e falar assim, olha, eu queria dizer que você é um Adão, você aceita Adão como seu destruidor. Você quer aceitar Adão como o cara que vai acabar com a sua vida. E vai condenar você à morte, e vai fazer você seguir a passos acelerados na direção da morte, sem ser capaz de resistir ao mal, e vai degenerar você, por dentro e por fora, da cabeça aos pés. Você quer aceitar Adão como o seu maldito? Alguém foi na sua casa fazer essa pergunta? Não, ninguém foi na sua casa fazer essa pergunta. Você, quando se deu conta, você já estava um com Adão. Quando você se olhou no espelho, você falou, misericórdia, olha quem eu me tornei, olha que tipo de homem eu sou, olha que tipo de mulher eu sou. Você bateu na testa e falou assim, que meu Deus, tem misericórdia de mim. De onde veio isso? De vez em quando, você até se estranha com você mesmo. E você faz coisas sem pensar, e se arrepende depois, fala assim, onde é que eu estava com a cabeça? Aí você diz assim, nem parecia eu. Mas também o apóstolo Paulo não diz assim, olha, portanto vá à casa dos outros e pergunte para eles se eles querem aceitar Jesus como Salvador. O apóstolo Paulo não fala isso, senhores e senhoras. E ele conseguiu. Isso é maravilhoso. Eu gostaria de terminar hoje à noite aqui, agora. Ele não fez nenhum comentário. Ele não colocou nenhuma vírgula, ele não colocou mas. Ele simplesmente falou, você é um com Adão, mas você é um com Cristo. Ele não fez vírgula, mas, porque nós, com a nossa experiência religiosa, nós não conseguimos colocar ponto final nas afirmações categóricas da Bíblia Sagrada. Nós somos do seguinte tipo, olha, você é um pecador miserável. É verdade, mas há pessoas piores do que eu. Nós não conseguimos ficar no ponto final das afirmações categóricas da Bíblia Sagrada. Nós dizemos assim, Deus ama você, e o maior dos seus pecados, e qualquer que for o seu pecado, o mais hediondo dos seus crimes, a maior transgressão que você cometer, o crime mais inominável, o ato mais atroz de maldade que você praticar, não vai fazer Deus desistir de você, e Deus não vai amar você menos do que Ele ama você, se você ganhasse prêmio Nobel da Paz. Mas é bom você não pecar. Nós não conseguimos parar na afirmação do amor de Deus, da graça de Deus. Nós colocamos uma vírgula e um mas. Quando eu acabei de pregar hoje de manhã, fez fila. E foi
impressionante que as palavras das pessoas foram literais. Pastor, que palavra maravilhosa, mas, e Mateus 24? Falei, meu Deus do céu, eu falei para você, não coloca vírgula, não coloca o mas, fica em Romanos 5 hoje, pelo menos um domingo na sua vida, você fica no ponto final. Pelo menos um domingo na sua vida você fica no ponto final, não coloca vírgula, não coloque o mas. É uma afirmação categórica do apóstolo Paulo, que nós estamos em Adão e nós estamos em Cristo, ponto. O que isso quer dizer para mim? Porque eu não vou acabar aqui, evidentemente. Então o que isso quer dizer para mim? Quer dizer 6 coisas, eu vou tentar organizar. Primeiro eu já falei, é que não tem vírgula. Esse texto é uma afirmação categórica de Deus a respeito da nossa identidade em Adão e da nossa identidade em Cristo. Mas, em segundo lugar, isso quer dizer para mim que esse texto fala aquilo que nós somos simultaneamente, nós somos ao mesmo tempo. Nós somos ao mesmo tempo Adão e Cristo. Essas duas identidades estão sobre nós ao mesmo tempo. Opera em nós a morte, mas também opera a vida. Opera em nós um espírito de transgressão, mas também opera o espírito da justiça de Jesus Cristo. A ira de Deus está pronunciada sobre toda a humanidade, mas a boa vontade de Deus também está pronunciada sobre toda a humanidade, também. E em terceiro lugar, essa é a grande, extraordinária notícia do Evangelho. O Evangelho o que é? É um anúncio de uma coisa que nós não sabíamos. Porque uma coisa nós sabíamos, é que nós éramos finitos, e que a nossa finitude nos angustiava e nos colocava contra a parede, e a nossa finitude, a nossa insuficiência, dizia para nós assim o tempo inteiro: você vai morrer, a morte vai engolir você, olha como você está envelhecendo, olha como você é fraco, olha como você é emocionalmente fraco, olha como você é fisicamente fraco, você está ficando cada vez mais fraco, olha como você não é capaz de honrar as suas palavras, olha como você não é capaz de manter as suas promessas, olha como você não é capaz de ser justo diante de Deus, olha como você não é capaz de vencer o pecado, olha como você é insuficiente, olha como você não é capaz de viver à altura da vontade de Deus, olha como você vê a vida escorrendo por entre os seus dedos e você quer agarrar de qualquer jeito e você não consegue, olha como você é finito, olha como a morte atua sobre você. Isso nós já sabemos, essa notícia nós já temos. Agora, qual a notícia que nós não temos? É a notícia que o Evangelho nos traz. É que Cristo Jesus está nos revestindo de justiça. E que não há condenação de Deus contra nós. O que nós sabemos? Nós sabemos é que nós praticamos o mal. E nós sabemos é que o mal tem que ser punido, compensado. O mal tem que receber uma paga. Não pode acabar desse jeito. Não é possível para nós um filme que o bandido ganha no final. Nós queremos um filme em que o bandido é preso, e se puder ser morto também, melhor ainda, porque é uma coisa que está no meu sangue, assim, eu vejo o bandido, e o cara do FBI assim com um revólver nele, e o bandido escarnecendo dele, e ele fala: eu não sou que nem você vai preso. Se eu fosse bandido eu te matava, mas eu sou da polícia, eu não te mato. Aí eu fico pensando assim: mata esse desgraçado, mas... porque o mal tem que ser compensado. Ele matou uma menina, só vai preso. Eu penso assim. Ele estuprou uma menininha de 7 anos, ele só vai preso. Tem que acontecer uma coisa mais ruim com ele. Porque o que é que nós sabemos? É que o mal nos agride tanto que ele precisa ser compensado. E no fundo, nós sabemos que quando nós praticamos o mal, nós merecemos ser castigados.
E no fundo, nós sabemos e desconfiamos que quando a nossa vida vai dando errado por alguma razão, alguma circunstância está saindo do lugar, algum castelo desmoronou, algum desejo não se realizou, algum sonho sucumbiu à realidade cruel da existência, nós falamos assim: não é possível, o que foi que eu fiz? Por que Deus está me castigando? Por que Deus está me punindo? Porque nós convivemos com essa coisa da culpa. Nós sabemos disso. Agora, o que nós não sabemos é que Deus já nos disse sim. E que Deus não imputa pecado sobre nós. Que Deus já pronunciou a sua palavra de justiça sobre nós por causa de Jesus. Essa é a grande notícia do Evangelho. E veja que essa é uma boa notícia. Eu já estou no número 4, acho que eu estou no número 4, deve ser mais ou menos isso. É o seguinte, essa é uma boa notícia. Não é uma notícia, porque a maneira como geralmente a gente prega o Evangelho é dando uma notícia. Não é uma boa notícia. A gente dá uma notícia. A gente chega para o pecador e diz assim: você é um pecador. Deus não está nada satisfeito com você. E você vai para o inferno. Mas se você aceitar Jesus, você pode escapar da danação eterna. Isso aí é uma notícia. Isso não é uma boa notícia, é só uma notícia. E algumas pessoas não conseguem nem mesmo acreditar nessa notícia. É quase que uma advertência, não é uma boa notícia, é uma notícia. E não é nenhuma notícia, é uma advertência. Deus vai acabar com a tua raça, hein? Se você não entregar a vida a Jesus. É uma advertência, é uma ameaça. E algumas pessoas com as quais eu me solidarizo muito. Por exemplo, essa semana, eu não sei quantos leram a crônica do Dr. Drauzio Varela na Folha de São Paulo, em que ele fala sobre liberdade religiosa e ele faz mais uma vez publicamente a sua confissão de ser um ateu. E ele diz algo que é significativo e deve no mínimo sensibilizar os nossos corações. Ele diz assim: olha, eu sou ateu, mas não é que eu escolhi ser ateu. Eu sou ateu porque eu não consigo crer. Eu não consigo crer. Como é que nós pregamos o Evangelho para alguém que diz assim: eu não consigo crer? A gente prega assim: então tu está lascado. Então, meu amigo, já está condenado. Isso não é boa notícia. Qual é a boa notícia? A boa notícia é que Jesus Cristo morreu por você. E que Deus não imputa pecado sobre você. E que Deus revestiu você com a justiça do Cristo. E que se você não acredita em Deus, Deus acredita em você. E Deus vai arrancar você da morte, não vai deixar você na morte. Deus vai trazer você de volta para a vida. Não por sua causa, mas por causa de Jesus Cristo. Isso é uma boa notícia. Mas eu não consigo crer nessa notícia. Falei, mas eu estou trazendo para você essa boa notícia. É uma boa notícia. O seu problema, portanto, não é apenas a danação eterna. O seu problema é enquanto você vive aqui hoje. Porque há uma palavra de vida sobre você e você não está abraçando essa palavra de vida. Mas ela já está pronunciada e já está derramada sobre você. Então, o que é o Evangelho? O Evangelho é essa convocação que Deus faz para nós e esse anúncio de uma boa notícia, dizendo assim: pessoal, vocês estão acomodados na sua identificação com Adão, mas não se esqueçam que vocês já foram revestidos da justiça de Cristo. Vocês ainda estão atormentados pela culpa ancestral que a raça humana carrega, mas não há mais a imputação de pecado, e não há mais o julgamento, e não há mais condenação. Há uma declaração da graça e do amor de Deus para com todos. Essa é uma boa notícia.
Não se acomode nessa vida revestida de morte que é a vida do ser humano identificado com Adão. Mas faça da sua identificação com Jesus Cristo o determinante da sua existência agora, hoje, a começar de agora. É isso que o Evangelho está falando para a gente. É muito mais um chamamento para a maneira como nós vivemos hoje, do que um anúncio sobre inferno depois da morte. Você vai ler a carta de Paulo aos Romanos, ele não vai falar de inferno depois da morte em nenhum lugar. Mas ele vai falar do poder da ressurreição derramado sobre nós, do Espírito Santo que testifica com o nosso espírito. Ele vai falar do poder destrutivo da consciência do pecado que a lei nos traz. Mas ele vai falar da maravilha de uma consciência que é tocada pelo perdão e que se sabe em paz com Deus e que agora teve um horizonte descortinado de vida para trilhar na existência. Ele vai falar disso. Faça de Jesus o determinante da sua vida, não do Adão. Porque se é verdade que você é o seu próprio Adão, e se é verdade que você é a sua própria Eva, também é verdade que Cristo está em você. É verdade. Então viva a verdade do Cristo, que é muito maior do que a verdade do Adão. Por isso que o Paulo diz assim, olha, não se pode comparar, não se pode comparar. Karl Barth diz o seguinte, que a vida que emerge da morte é maior do que a vida que gera a morte. O que é isso? Qual é a vida que gera a morte? É a vida do Adão. E qual é a vida que emerge da morte? É a vida do Cristo ressurreto. Então o poder da ressurreição é maior do que o poder do pecado. O poder do Cristo é maior do que o poder do Adão. A obra do Cristo ressurreto é maior do que a obra do Adão. Não se pode comparar a justiça revelada em Cristo com o pecado praticado por Adão. Não se pode comparar aquilo que nós somos capazes de fazer com aquilo que Deus quer fazer e vai fazer em você e em mim, em todos nós. Não se pode comparar. Então, se isso é verdade, o que a palavra de Deus está dizendo para nós, faça com que Jesus Cristo seja determinante da sua existência. Pare de dizer coisas do tipo, a carne é fraca. Deus sabe que nós somos pó. Não, Deus sabe que você é filho dele, é filha dele. Deus sabe que Cristo vive em você. Deus sabe que Ele derramou o Espírito Santo dele sobre você. É isso que Deus sabe. Deus sabe que eu sou pecador e que eu sou pó. Não, Ele sabe que você é justificado, lavado no sangue de Jesus. E Ele está em paz com você e Ele ama você. Não se esconda atrás do Adão. Não se esconda atrás do Adão, isso é uma subvida. Agarre-se a essas promessas. Como disse o apóstolo Paulo, quantas são as promessas de Deus em Cristo? Deus pronuncia sim. Nós não estamos mais vivendo debaixo do não de Deus. Nós estamos vivendo debaixo do sim de Deus. Deus não nos diz mais não. Deus nos diz sim por causa de Jesus Cristo. Palavras do apóstolo Paulo, não apenas em Romanos, mas também em Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versos 21 e 22. Visto que a morte veio por um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo Jesus todos serão vivificados. É uma afirmação categórica, não tem vírgula e não tem mas. Assim está escrito. O primeiro homem, Adão,
tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. E depois dele, o espiritual. O primeiro homem era pó da terra. O segundo homem é do céu. Nós somos pó da terra? Somos. Mas também nós somos revestidos de celestialidade por causa de Cristo Jesus. E é isso que essa porção do Evangelho traz para nós. Primeiro, é um texto sem vírgula e sem mas. É a afirmação categórica de Deus a seu respeito e a meu respeito. Segundo, é um texto que revela quem nós somos simultaneamente. Nós somos identificados com Adão e nós somos identificados com Cristo. Terceiro, é um texto que anuncia uma boa notícia e que não exige resposta de nós. É uma boa notícia. Quarto, é um texto que fala da supremacia de Cristo sobre Adão. O poder da ressurreição é maior do que o poder do pecado. O poder da graça de Deus eficaz em nós é maior do que o poder do pecado. O poder da vida de Jesus é maior do que a morte. 4. 5. É um texto que nos convida a fazermos Jesus Cristo a nossa identidade determinante para a nossa existência. E 6. É um texto que nos convida a fazermos de Jesus Cristo a identidade determinante da nossa existência, não apenas na esperança da ressurreição, mas fazer de Cristo o determinante da nossa identidade, a começar de agora, já, nesse dia que se chama hoje. Por quê? Porque o sim de Deus já está pronunciado sobre nós. Não apenas a esperança da ressurreição, mas a experiência já, a partir de agora, do poder da ressurreição. Seja Deus bondoso para conosco e nos leve a vivermos em Cristo, deixando para trás Adão. Seja Deus bondoso para conosco e nos empurre na direção de ouvirmos o sim de Deus para nós. E que isso faça todo sentido e toda diferença na sua vida, na minha, na vida de todos nós. Amém.